15 de março é Dia Mundial do Consumidor. Ele foi instituído em 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Meio século depois, a luta por melhores serviços e produtos continua. No programa de hoje, vamos conversar sobre os avanços nestas 5 décadas e o que ainda precisa melhorar. Vamos saber quais são os campeões de reclamação no PROCON. Vamos ver também por que o endividamento dos brasileiros está aumentando. E ainda as principais dicas para uma vida financeira saudável. Mês Mundial do Consumidor é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, Pedro Patrus, a advogada de relação de consumo do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, Gabriela Vieira, o responsável pela fiscalização do PROCON Municipal, Elcio Maciel. Obrigado pela presença de todos vocês. Antes de começarmos o debate, vamos ver uma matéria sobre o Mês Mundial do Consumidor, mais especificamente sobre o Dia Mundial do Consumidor. Esse ano o tema é a proteção na era digital. Devanir é motorista de ônibus e já não aguenta mais o problema com a operadora de telefone. Quando foi abordado, não perdeu tempo e se informou sobre o que fazer. E quando você quer comprar uma coisa para ter uma satisfação, prazer, você não consegue. Eu só oriento que o pessoal não deixa não, vão ler as causas direito, porque o pessoal está empurrando as mercadorias na gente, a gente não está tendo satisfação com nenhum produto. A ação do PROCON de BH faz parte da celebração do Dia Mundial do Consumidor. Proteção na era digital. Este é o tema do Dia Mundial do Consumidor em 2014. Atualmente é fácil encontrar pessoas que tiveram problemas com compras online ou contratações de serviços de telefonia e de internet. As operadoras não são claras na hora de passar a informação do plano e isso prejudica quem adquire o produto. Tanto assim que a nível nacional, em todos os PROCONs municipais e estaduais, você vê que as operadoras estão em primeiro lugar. E no PROCON de BH, nos 10 primeiras empresas mais denunciadas, 6 lugares são ocupados por operadoras. De acordo com a coordenadora do PROCON, hoje, apesar de mais bem informado, o consumidor ainda não sabe como exigir os direitos. É só ter atenção e não se aventurar na busca pelo menor preço, que muitas vezes pode significar perigo. Um dos motivos, segundo os próprios consumidores, é a falta de interesse por correr atrás dos direitos. Eu não sei se pouca informação, mas às vezes mais um comodismo mesmo, porque você vai ligar para essas empresas, você fica lá 3 horas ligando e não consegue atendimento adequado. O que todo mundo tem que fazer é isso mesmo, é correr atrás dos seus direitos, no PROCON e tudo mais. Harrison sempre está conectado com o mundo. Ele reclama das operadoras de telefone que não explicam as regras dos produtos comercializados. A internet muito lenta, o pacote contratado não dura nem meia hora, já pede para a gente renovar o contrato. E até já mudei de operadora 2 vezes, mas todos estão do mesmo jeito. Outro caso comum é o de Vanusa. A funcionária pública comprou um telefone pela internet e só teve dor de cabeça. A entrega não veio porque disse que era dia chinês, aniversário do ano chinês e não veio o produto. Já descontou 2 parcelas do cartão de crédito e ao invés deles me devolverem o reembolsar o valor, não, eles só transformam em crédito no site para eu comprar. Gabriela, são muitas as reclamações, né? De toda a ordem, né? Muitas. E com o poder de consumo que os consumidores adquiriram, né, com a estabilidade da moeda, com o controle da inflação, os problemas eles têm aumentado e o código, que é de 1990, tem demandado uma atualização para acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento da sociedade. E essa questão que foi pontuada de 2014 focar no problema da era digital, já tem alguns trabalhos sendo realizados. Nós temos a PLS, projeto de lei do Senado, que está tramitando, né, no Senado Federal, no que tange ao comércio eletrônico, porque é uma inovação, uma evolução da sociedade, que a gente não tinha no momento da elaboração do código, né, em 90, e a gente tem agora também as novas regras que a Anatel lançou na semana passada no que concerne a essa questão da telefonia, especificamente, que é recordista de reclamação, da internet e ainda de outros planos ligados a essa área digital, que vão começar a ter vigência a partir de julho. Então, como foi colocado na reportagem, o que o consumidor precisa é se informar para que esses dispositivos que já existem e os que estão sendo implementados, eles realmente tenham a sua concretude. Então, a gente volta naquela questão da informação que é essencial para o consumidor.
Ô Elcio, tem muito que comemorar em relação a direitos do consumidor ou a gente ainda está longe do ideal? Eu acho que bem longe ainda. Né? Tem muito que caminhar. Tem ainda um desrespeito muito grande, né? Tem. Eu acho que essa área da fiscalização, esse poder que a gente tem de multar, melhorou bastante. Mas eu acho que ainda tem muito a caminhar. Você vê isso na prática, né? Porque você acompanha essa questão das multas, né? A quem desrespeita o Código do Consumidor. Não é isso? Não só desrespeitam o Código, como desrespeitam o próprio PROCON. Eles costumam não dar nem resposta, às vezes. Muitas empresas. Muitas empresas. Mas aí tem punições, né? Tem, exatamente o que tem revertido, que elas estão dando mais atenção ao PROCON pelas multas que estão sendo aplicadas. Eu acho que está... Na questão de multas, o que é mais frequente, hein, Elcio? Desobediência. Mas que tipo de desobediência? Por não comparecer às audiências, por não responder a uma intimação. Mas tem assim um setor, como por exemplo na reportagem, e a gente vai ainda mostrar no programa de hoje, telefonia, cartão de crédito, plano de saúde, são os campeões. Como vocês percebem primeiro que o setor é esse mesmo? São esses mesmo? Não necessariamente. Já no final da cadeia, onde eu estou, não dá para perceber isso. Mas você percebe o tipo de atitude, né? Do empresário, que normalmente, você disse, tem boa parte que não comparece. Que não comparece. Que a gente preza, tenta fazer com que a empresa compareça, no mínimo para dar satisfação, né? Ô Pedro, essa questão do desrespeito é uma coisa séria ainda, né? Exatamente, eu acho que... Uma sociedade moderna como essa que a gente vive, né? Exatamente, essa questão, né, que o Elcio colocou muito bem, o desrespeito, né, ao próprio PROCON, a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, em 2011 saiu uma pesquisa que fala que uma reclamação nas redes sociais, que até o outro lado da questão da informática, né? Que uma reclamação nas redes sociais, ela às vezes chega a ser 8.000 vezes mais eficaz do que o próprio PROCON. Por quê? Porque não é nem a questão da multa, porque a multa às vezes paga, mas o desgaste pela marca, pelo produto... O prejuízo, né? O prejuízo pode ser muito maior do que a multa. Então, essa questão do desrespeito, essa questão, né, da falta de comprometimento das empresas com o PROCON, a gente tem que entender e tentar melhorar a forma que o PROCON... aumentar a fiscalização, aumentar o poder que o PROCON tem que ter na nossa sociedade. Eu acho que esses são os caminhos que a gente pode... Dar mais rigor, talvez, né? Mais rigor e também isso, continuar reclamando também nas redes sociais, na internet, isso é importante. O vereador Pedro está falando sobre redes sociais, Gabriela, e me ocorre que esses sites de reclamação, eles têm a sua eficiência também, né? Sim, e como o vereador pontuou muito bem, em função da imagem, que hoje ela é muito valiosa, as empresas, elas têm valorado mais, infelizmente, as reclamações que vão para as redes sociais ou para os sites específicos, né? Que a gente tem alguns que já são de repercussão nacional, já se tornaram até tradição. As pessoas consultam, né, antes, né? Não, nem sempre, mas infelizmente o pré ainda não virou o hábito do brasileiro, não. As questões são mais a posteriori, quando o problema já ocorreu e a falta de resolução pela empresa, ela é, né, a maior consequência disso. Mas o mais interessante, que o vereador pontuou muito bem, é a questão do resgate dessa credibilidade do PROCON. O PROCON, a gente não pode esquecer que ele é um órgão público. Né? A gente tem aqui o PROCON municipal, como foi a reportagem, ele é um órgão do Poder Executivo Municipal. Então ele tem que ser respeitado, ele tem que ser cumprido, as normas por ele implementadas, as fiscalizações que acontecem, elas têm que ser cumpridas e obedecidas, como o Elcio colocou. Então é essa falta de respeito à legislação brasileira, seja ela infraconstitucional, seja das portarias e dos decretos municipais, ela precisa sim ser
implementada e ser cobrada com mais rigor, para evitar o inchaço do Poder Judiciário, porque hoje a gente tem demanda demasiadamente desnecessária nos juizados. Se resolve na seara administrativa, facilita inclusive esse inchaço, né? Vai diminuir essa tramitação de processos muitas vezes muito mais sérios que poderiam ter um prazo, né, menor, um prazo reduzido em função de problemas que não teriam necessidade de ir para o judiciário. Para a gente entender, tem o PROCON municipal e o estadual. Como é que é o funcionamento? O PROCON municipal, ele faz as fiscalizações, ele faz o atendimento pontual ali do consumidor individual, né? Aquele consumidor que vai procurar para resolver um problema particular, um problema seu. E o PROCON estadual, que é administrado muito bem pelo Ministério Público do nosso estado, ele faz campanhas educativas, ele também tem feito fiscalizações, ele tem trabalhado também nessa área coletiva, porque o coletivo ele precisa ser melhor trabalhado. Inclusive tem um projeto de lei do Senado, PLS 282, em função disso. Por quê? Para que as ações coletivas também tenham uma tramitação mais célere, um privilégio no julgamento, porque uma vez que você trata o coletivo, facilita até o problema do individual, porque o coletivo ele vai ter o quê? Uma eficácia para toda a sociedade. Então isso também ajuda na resolução dos problemas de maior ponto. Tudo bem. Nós temos uma matéria, eu gostaria de a gente apresentasse essa matéria, porque aumentou o número de reclamações do PROCON de Belo Horizonte. Em 2013 foram 90 mil denúncias de consumidores, 15% a mais em relação a 2012. O setor de telefonia lidera o ranking de reclamações do PROCON na capital. Cláudia veio reclamar sobre a entrega de um sofá. A compra do móvel foi feita em novembro do ano passado. A dona de casa conta que na primeira entrega a mercadoria chegou errada. Depois, o sofá veio com defeito. Apesar de muitas reclamações na loja, o problema ainda não foi resolvido. Nós já fomos lá e eles não atendem a gente. O gerente não atende, fala que não vai atender, que não pode fazer nada pela gente. Entendeu? Então eu vim cá reclamar. Eu não quero mais sofá. Eu não quero. O número de reclamações no PROCON de Belo Horizonte aumentou. No ano passado foram recebidas 90 mil denúncias de consumidores, um aumento de 15% em relação a 2012. O setor de telefonia há 3 anos lidera o ranking de reclamações no PROCON de Belo Horizonte. Em 2013 foram 36 mil, 20 mil queixas sobre telefonia fixa e outros 16 mil consumidores vieram reclamar sobre as operadoras de celular. Luciana veio ao PROCON reclamar da conta de celular. A professora alega ter contratado um plano no valor fixo de R$19, mas as cobranças nunca respeitaram o valor estipulado. Um dos boletos chegou ao valor de R$ 122,13. Eu ligo para lá todo mês para reclamar da minha conta. A atendente fala que já está bloqueado os valores que vêm a mais, mas nunca que está, porque sempre vem a mais. Aí eu estou vindo aqui no PROCON para me reclamar, né? Em segundo lugar está o setor de eletroeletrônicos, com 22.500 reclamações no PROCON. Depois vem o setor bancário com 18 mil queixas referentes a cartões de crédito, bancos, financeiras, taxas de juros e negociações de dívidas. Bom, são alguns dos setores aí campeões de reclamação no PROCON, né? Telefonia, por exemplo, é um deles, né? E persiste, né, Gabriela? Persiste porque aumentou demais o consumo, né? Hoje a gente tem acesso com muita facilidade, inclusive na reportagem anterior o próprio consumidor falou que já trocou de telefonia por 2 vezes. Então hoje essa facilidade da portabilidade faz com que os consumidores, eles em princípio optem por uma que vai te atender mais. Mas, infelizmente, as normas consumeristas, o código ele não é respeitado pela maior parte das empresas no momento da oferta publicitária, no momento da cobrança, dos valores que foram previamente contratados. Então, as ocorrências com relação a essas irregularidades, essas práticas abusivas, lamentavelmente, têm sido cada vez maiores. Então, a nossa esperança... Mais os celulares, né? Os celulares, cobrança também devida com relação à internet. Ah, sim. Principalmente consumidor idoso que não tem internet e é mensalmente cobrado no plano fixo, né? E às vezes ele não tem nem computador em casa. Então isso, infelizmente, ainda acontece. A nossa esperança, a nossa expectativa é que em função dessas normas da Anatel que foram publicadas agora, que vão ter vigência a partir de julho, que elas realmente tenham um caráter de eficácia maior para conseguir
melhorar esse tipo de, né, de atendimento do consumidor. Agora, você falou a gente estava falando sobre celular, são hoje 270 milhões de aparelhos. 272 milhões, conforme dados da Anatel agora de fevereiro. Quer dizer, é um serviço, né, vereador, que a população praticamente toda está usando. É mais celular do que gente, mas tem uma pessoa com mais de um aparelho, com mais de uma linha, né? Exatamente. Hoje nós chegamos a, se eu não me engano, mais aparelhos 272 milhões do que habitantes, né, no nosso país. Isso é uma questão importante, né? Mas, por exemplo, de Belo Horizonte é telefonia celular, mas nacionalmente o plano de saúde está liderando as reclamações. Então eles ficam muito próximos das reclamações do serviço bancário, da telefonia, cartão de crédito, que aí entra no serviço no bancário, né? Então elas são muito próximas. Os números de reclamações elas oscilam entre os anos, mas não é muito. Uma outra questão que é importante, que aí nós temos que ter muita clareza, que é uma prática de ler os contratos de compra e venda antes de se fazer qualquer negócio. Nós, infelizmente, temos uma prática de não ler. Né? A telefonia, muitas vezes, acontece isso. As pessoas assinam um contrato sem ler. Então, isso é uma dica aí de que o consumidor ele sempre leia. Com cuidado, pode demorar, pode na questão de tempo, mas que leia todos os contratos de compra e venda. Tem que ter paciência, né, vereador? Exatamente. Tá lá grande, lá. Para não ter outros problemas depois. Não é isso, Gabriela? Além dessa questão de ler, é importante também se informar antes, porque hoje, em função da praticidade, tem muito produto sendo contratado pelo telefone. Exato. Crédito se contrata pelo telefone. Empréstimo se faz pelo telefone, portabilidade se faz pelo telefone, então você não tem visualmente um contrato para você analisar. Mas você precisa o quê? Tomar conhecimento antes das informações que vão nortear aquele contrato, mesmo que no primeiro momento você não esteja visualizando. Porque aquela ligação ela vai ficar gravada. E uma vez que você tem o protocolo, a data e até mesmo o atendente, caso a oferta não seja cumprida no momento da execução do contrato, você pode solicitar o resgate à instituição financeira, ao plano de saúde e às empresas de telefonia, que são as recordistas de reclamação, essa gravação para que você venha a confrontar. Olha, foi isso que você me ofertou, mas infelizmente você não está cumprindo a oferta. E descumprimento da oferta é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o principal objetivo dessa situação é sempre se informar antecipadamente, porque a informação a posteriori, muitas vezes, ela não vai auxiliar na resolução do problema. Para a gente encerrar esse bloco, hoje aconteceu, vou citar até meu próprio exemplo, eu fui cancelar um serviço de assinatura de TV a cabo, e você não consegue cancelar? Não. Na metade da ligação, não, peraí que eu vou verificar, cai a ligação. Você liga de novo... Não, os seus dados, cai a ligação. Você passa uma manhã inteira tentando. Só por conta. E essa é uma das inovações das novas regras da Anatel, que vão valer a partir de julho. Segundo as novas regras, eu vou poder fazer o cancelamento no próprio atendimento inicial, apertando uma simples tecla. Eu não vou ter mais aquela necessidade de conversar com o atendente. Sim. Então, vamos ver se isso vai realmente entrar em vigor com a eficácia que a gente tanto requer, né? Muito bem, nós estamos conversando sobre o mês mundial do consumidor e voltamos em instantes. Até já. Se traz mobilidade para você, a Câmara aprova. Se traz benefícios para a população, a Câmara aprova. Se traz transparência para o município, a Câmara aprova. A Câmara de BH elabora e aprova leis que ajudam a melhorar nossa vida. O que é bom para a cidade passa na Câmara. Câmara de Belo Horizonte. Sua voz, nossa ação. Olha isso, estão chamando a gente. Então vamos. E já compartilha aí também, tá? Os jovens querem participar da vida do país. Melhorar, querem ser representados. Se você tem 16 anos ou mais, esta é a sua chance. É hora de tirar o título de eleitor. É seu direito. Com ele, você participa dos destinos do país. Eu me represento. Eu voto. TSE. Justiça Eleitoral. Se traz seriedade para todos, a Câmara aprova. Se traz reconhecimento para o servidor, a Câmara aprova.
Se traz melhorias para a educação, a Câmara aprova. A Câmara de BH elabora e aprova leis que ajudam a melhorar nossa vida. O que é bom para a cidade passa na Câmara. Câmara de Belo Horizonte. Sua voz, nossa ação. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto é o mês mundial do consumidor. O número de inadimplentes cresceu quase 6% em 2013. Há 2 anos, o nome de Heleno foi incluído na lista de serviço de proteção ao crédito. O operador de telemarketing diz que ficou desempregado e, por isso, não teve como quitar as parcelas de um empréstimo com o banco. Aí virou uma bola de neve, a dívida foi aumentando, não deu como eu pagar e hoje está no valor de quase R$2.000 a dívida. Ao conferir o extrato de débitos com o SPC, outra surpresa. Heleno descobriu ter uma dívida com uma operadora de telefonia celular. Agora deve quase R$2.000 e tem um sonho: limpar o nome ainda este ano. 2014 para zerar a dívida, não entrar 2015 sem dívida nenhuma e comprar um apartamento em seguida. A inadimplência aumentou na capital. O número de registros no SPC da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH cresceu quase 6% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2013. A inflação e o aumento dos juros foram os pontos que mais contribuíram para este crescimento. E isso corrói a renda das pessoas. Então as pessoas estão tendo menos renda disponível para quitar seus débitos. Por isso que teve esse impacto na inadimplência. O levantamento da CDL-BH identificou ainda que no mês de janeiro as mulheres se destacaram como maioria entre os devedores da capital. As mulheres consomem mais porque elas que vão no supermercado, elas que vão ao Socolau, elas que compram roupa para a família inteira, elas consomem mais, mas elas têm as dívidas em menores valores do que os homens. A boa notícia é que para os próximos meses é esperada a queda nos registros de inadimplência. O planejamento financeiro é o primeiro passo para evitar dor de cabeça com as dívidas. Primeira coisa, pagar suas dívidas. Dê preferência a pagamentos à vista. Não compre no cartão se você não souber usar o cartão. Porque se você tem mais de um cartão, você vai fazendo dívida em um cartão e outra dívida em outro. Só que você tem várias dívidas ao longo do ano. Então assim, evite a comprar no cartão de crédito. Se for usar, pague de fatura toda, não entre no rotativo. Gabriela, a impressão que a gente tem é que tem realmente milhões de pessoas descobrindo novas maneiras de viver, como, por exemplo, ter o cartão de crédito. Pessoas não tinham cartão de crédito, tem. E aí a pessoa recebe um cartão e ela pode comprar e, de repente, ela não está preparada para aquilo. É isso mesmo? Justamente. É por aí. O poder de consumo trouxe o crédito fácil. E esse crédito fácil ele não veio acompanhado de uma educação financeira. Exato. E hoje a facilidade de conseguir o cartão de crédito, o dinheiro de plástico, tem feito com que as pessoas se endividem consideravelmente. Então o comprometimento da renda do brasileiro está realmente alarmante. E o mais complicado é o brasileiro que faz dívidas parceladas, parcelamento de compras de gêneros alimentícios. Nós agora vivemos a época da Páscoa. Uhum. Daqui menos de um mês a gente já está no feriado e os ovos de Páscoa são bens de consumo muito desejáveis. E o consumidor ele tem criado o hábito de parcelar o ovo de Páscoa, um bem durável, não durável, de consumo, que ele vai ser consumido mesmo nos próximos dias, no mais tardar em 30 dias. E ele parcelou em 10 vezes. Quer dizer, no Natal ele está pagando o ovo de Páscoa dele. O ovo de Páscoa, o presente das mães, dos namorados. Aí você ainda tem os gastos extraordinários da Copa, porque se você não for ao jogo, você vai fazer um churrasquinho, vai fazer as comemorações, então são gastos além. Aí depois a gente tem Dia dos Pais, a gente tem Dia das Crianças. Aniversário das pessoas. Aniversários. Então, esse círculo vicioso se tornou uma constante. Então, o superendividamento ele é uma realidade. O brasileiro ele não está conseguindo lidar com esse poder de consumo tão saudável, mas ao mesmo tempo que está prejudicando a renda. Ele não estava preparado, talvez, para esse momento? Não estava preparado, porque a gente precisa sempre educar, Por isso que é interessante que as crianças elas sejam educadas nessa seara do poder de consumo, porque a criança ela já tem essa dimensão de que ela tem direito, do que tem no mercado, porque muitas publicidades são voltadas para o público infantil. Então, elas já são consumidoras, podem não efetivamente pagar por aquele produto, mas elas são consumidoras. Então, essa educação infantil,
Essa educação financeira na seara infantil ela é extremamente importante para que o consumidor cresça e no momento que ele tem o seu próprio poder de consumo, ele consiga utilizar adequadamente o crédito. Porque é muito bom realmente ter concessão de crédito, ter acesso a produtos além das nossas despesas ordinárias. Mas desde que de uma maneira saudável, desde que você não viva enforcando o seu orçamento mensalmente. É uma situação, é um momento novo para o brasileiro, né, vereador? Esse novo momento, esse novo patamar. Exatamente. Acho que esse aumento, né, do poder de consumo que acaba aumentando também a dívida, né, que, infelizmente, né, a gente vive hoje numa sociedade do consumo, né, onde o capital fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, essa necessidade que a sociedade tem de consumir vai, com certeza... O incentivo é a todo momento, né? Acarretar... Eu estava até outro dia no supermercado, estava vendo... Antes do carnaval já tinha ovo de Páscoa no supermercado. É uma coisa... Né? Você leva uma criança que vai já antes do carnaval já está querendo ver o ovo de Páscoa, que já está em todos os supermercados. Tem um mês para Páscoa já... Então, assim, e essa sociedade de consumo, isso que também acarreta, e a facilidade do crédito, que a doutora colocou muito bem, acaba que aumenta a dívida da população. Isso é uma coisa que a gente tem que rever. E chega num patamar, assim, quer dizer, aumentou 6%. Já começa a ser preocupante, né, Gabriela? Começa, aumentou em detrimento do ano passado. Uma inadimplência que em 2012 já existia, então ela majorou. Por quê? Está ficando mais difícil controlar o crédito, porque os juros estão, sim, com um patamar um pouco mais elevado e as despesas elas vão aumentando, né? Porque você começa a ter interesse em ter acessos a outros bens que até então você não queria. É a necessidade de trocar de carro com mais frequência, de ter produtos eletrônicos mais novos. Então, isso tudo vai aumentando o quê? Mais sofisticado. Mais sofisticados. Tecnologia, né? Justamente. Então, isso também vai aumentando o quê? O seu endividamento. E a gente tem até um projeto projeto da Lei do Senado, PLS 283, que vem justamente tentar regulamentar e auxiliar no tratamento dessas dívidas entre consumidores e instituições financeiras. Como é que é esse projeto, Gabriela? Esse projeto ele está tramitando, né? Ele é um projeto de 2012, ele está tramitando no Senado e ele vem disciplinar algumas regras. Por exemplo, colocar a questão da obrigatoriedade de uma conciliação entre instituição financeira e consumidor quando a inadimplência já acontecer. A questão das informações serem mais claras, porque muitas vezes a pessoa vai fazer um contrato de financiamento, ela não recebe o contrato. Se ela não ligar, insistir ou procurar o PROCON, ela nem tem nem acesso ao contrato que ela assinou. Então, essa informação ela tem que ser prévia, para que o consumidor faça um juízo de valor se aquilo ali realmente cabe no seu orçamento. E lembrando que sempre o empréstimo, ele é para médio prazo. Empréstimo de 24 a 60 parcelas é um período considerável. Muita coisa pode acontecer. Você pode perder o emprego, pode nascer um filho. Então, assim, doente, né? A despesa, ela pode variar nesse lapso temporal onde está o seu contrato em vigência. E tem outros dispositivos também, por exemplo, você poder arrepender, isso é uma previsão, não sei se vai ser mantido, mas você poder arrepender, o direito de arrependimento daquele contrato pelo prazo de 7 dias. Contratei hoje, são 18, então segunda-feira eu resolvo comparecer ao PROCON, né, segunda-feira, dia 24, falou, olha, não tenho mais interesse, a instituição financeira não tenho mais interesse, pensei, refleti melhor e em função a legislação me permitir esse prazo de reflexão, eu estou querendo desistir agora. Então, são possibilidades para proteger esse crédito desenfreado. Mas, por sua vez, as instituições financeiras estão alegando que isso vai trazer uma insegurança jurídica, dificultando a concessão de crédito e comprometendo o desenvolvimento econômico. Então, tem essas questões, de um lado protege o consumidor e de outro lado as instituições financeiras estão se mobilizando, alegando que normas tão protetivas vão atrapalhar a seara empresarial. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, porque do jeito que está hoje, infelizmente, o consumidor tem sido lesado diuturnamente, diariamente, com contratos tão leoninos, contratos que têm cláusulas tão abusivas. Elcio, tem algum tipo de empresa que vocês têm mais dificuldade para fazer acordo ou que vocês têm, as multas são mais frequentes? Esse setor de eletrodoméstico mesmo. Eletrodoméstico. Telefonia, você acha? A telefonia tem reclamações, acabam resolvendo. É o número maior de reclamações, mas eles resolvem. Já o fornecedor de eletrodoméstico está sempre pecando, às vezes mais nas audiências, mais em dar satisfação, mais em
Não comparece. Mas em dar tentar, o pelo acordo. menos, solucionar. É com isso aí. Plano de saúde. Não tem muito problema na fiscalização. Não chega muito para mim. Na cadeia final aí das reclamações não chega muito para mim. Você tem um percentual de problemas resolvidos, assim, dos problemas que chegam para você, para definição? Tem um percentual de consegue resolver quanto? Quando a gente lavra o auto de infração, em torno de 25%, 30% resolve. Tá. Mas aí fica 75%, 70% sem resolver, e aí faz o quê? Tá dívida ativa. Ah, é? Cai na dívida ativa. Aí tem todo um processo administrativo que tem que ter a decisão, tem que dar o prazo de defesa, enfim. Ok. E chegando a esse processo, a gente já insere a dívida a dívida ativa, né? E aí já passa para outra instância, que é a Procuradoria. Ok. Agora, o tema desse ano, queria voltar até, viu, gente, no tema desse ano, viu, vereador, que é a questão mais da internet, que também é um outro novo momento, né? Pelo menos um momento mais recente, que as pessoas estão se habituando a fazer compras pela internet, né? Muita gente tinha medo, tinha receio, e isso está sendo quebrado aos poucos. Então, muita gente está comprando de tudo na internet, né, Gabriela? Muito. Como é que é isso? Por exemplo, sites de compras coletivas, né? Tá, agora um crescimento muito grande e são também, devem estar entre os campeões de reclamação, né? Sim, cresceu muito, né, de uns anos para cá. E ano passado a gente teve um decreto, né, que a Dilma publicou e promulgou no Dia Mundial do Consumidor, 15 de março do ano passado, onde trouxe algumas regras, justamente para tentar coibir e diminuir as reclamações. Dentre elas, informações do fornecedor. Porque se eu tenho um problema, eu preciso saber onde procurar esse fornecedor. Muitos endereços eletrônicos, eles não contêm o CNPJ, o endereço físico para envio de uma correspondência e até mesmo um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Porque uma vez que o problema se encontra instalado, eu tenho que ter o direito de entrar em contato com o fornecedor para resolver o problema. E se eu não conseguir fazê-lo, para que eu consiga entrar no juizado, né, os juizados especiais, eu preciso informar o endereço para que aquela ação seja tramitada da maneira regular. Então, essas informações, elas são necessárias. A veiculação dos dados do consumidor, ela também tem que ser protegida para evitar fraudes. Então, são várias as restrições que o mercado precisa implementar para que as lesões diminuam, para que o sistema do comércio eletrônico ele seja mais protegido. Em 2001, a gente tinha um percentual de 500 mil consumidores brasileiros que faziam comércio eletrônico, né, que transitavam pela rede, celebravam contratos, e em 2011 o percentual já pulou para quase 44 milhões. Então é um número muito expressivo. 2014 você já deve estar bem mais. Mais de 50 milhões. Então é um crescimento muito expressivo, muito considerável e, por sua vez, por se tratar de uma evolução da sociedade, ele precisa de tratamento. Vamos numa dica então, doutora Gabriela. Por exemplo, você vai comprar qualquer produto pela internet. Sim. Né? Qualquer produto, uma mesa. E aí você viu lá, pesquisou, achou uma barata, agradou e tal. Como que faz para você não ter problema? Ver se tem o saque, conferir o CNPJ, o que é? Sim. Primeiro, eu acho mais importante é fazer uma pesquisa. A gente tem alguns endereços eletrônicos hoje que nos fornecem pesquisas. Segundo, é entrar no site, verificar se as informações principais elas se encontram ali elencadas, verificar se a funcionalidade daquele produto realmente te atende, até mesmo a voltagem, porque de vez em quando eu compro um produto 220 e a minha casa, né, 110, como aqui no Sudeste prevalece, se as informações daquele produto realmente constam dali, se o prazo de entrega me atende, e a questão também da forma de pagamento, a questão do frete, porque às vezes tem ocorrido que o frete está ficando mais caro que o próprio produto. Então as informações todas você tem que verificar no primeiro momento. E se for um site que eu nunca ouvi falar, eu acho por prudência evitar a compra. Se tiver um preço muito barato, a média do produto é R$1.000, você achou por 450, e aí? Por prudência, eu valorizo muito o dinheiro, né, que eu tenho. Eu trabalho muito para valorizar o meu dinheiro, eu não compraria.
Porque o barato que sai caro. Sim. Você vai ter uma dor de cabeça, a gente tem tido isso. Inclusive, a Fundação Procon de São Paulo, a cada trimestre, ela lança endereços eletrônicos que não são recomendáveis para consumo, em função justamente disso, das fraudes que têm sido cometidas. Então, o consumidor, ele tem sim que colocar os 2 pezinhos atrás ao verificar que aquele valor ele está muito destoante do praticado no mercado. Tem essa lista suja lá em São Paulo. A Fundação Procon de São Paulo, ela veicula, ano passado foram quase 400 endereços eletrônicos não recomendáveis, em função de inúmeras fraudes cometidas contra o consumidor. Mas isso é só São Paulo? A Fundação Procon de São Paulo, ela tem uma atuação muito consistente, né, nessa seara de fiscalização. Então, eu busco muitas informações no endereço eletrônico deles. Bom, mas vamos lá para as dicas. Então, é checar, ver se todas as informações estão ali referentes à compra. Sim. Né? E checar o que? CNPJ é possível checar? CNPJ, porque em princípio as informações têm que constar no site. O saque, o CNPJ e os dados do endereço completo, que é, né, a rua, o bairro, a avenida, a rodovia, com inclusive o CEP, para que uma correspondência, caso ela seja necessária, ela seja regularmente enviada. E esses sites, por exemplo, em questão de hotéis que já tem avaliação, os comentários ali, como é que é isso? Isso é saudável para o consumidor, porque são opiniões, em princípio, fidedignas, né? Em princípio. Pois é, isso que eu fico imaginando, será que... Em princípio são, mas se são muitas informações, porque dificilmente você acha um 100%, pelo menos se você for buscar os endereços eletrônicos mais tradicionais, mais comuns, né? Então, assim, você tem lá 80%, você geralmente tem uma reclamação que é um pouquinho diferente, que ela não agradou tanto. Então, se o número de reclamações, de constatações, de relatos é considerável, dá para dar uma credibilidade maior. Agora, se são todas no mesmo sentido, para agradar, para induzir a erro o consumidor, vale também a desconfiança. O mineiro é tão bom em desconfiar, então a gente tem que praticar né, essa nossa tradição em analisar melhor, em se precaver mais. São cuidados que tem que ser tomados, né, vereador? Eu acho, assim, essa questão da internet, como muita coisa na vida, tem os dois lados. Então, você tem o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom, que nessa vida, nessa sociedade corrida que a gente vive, você tem uma comodidade maior, você resolve muitas questões pela internet hoje, é uma facilidade que a gente tem. Agora, você tem um lado perigoso e um lado ruim, que são as pessoas que agem de má fé. E isso tem em quase todos os lugares, então a doutora colocou muito bem aqui, é tentar prevenir, parecido com a questão da saúde, né? Que não chegue ao PROCON. O ideal é que essas questões cheguem cada vez menos reclamação do PROCON, se a gente consegue prevenir e prever esses problemas. Então, eu acho que essas dicas são importantes para que o consumidor, que sem dúvida nenhuma é a parte mais frágil nessa cadeia de relação aí, tenha seus direitos garantidos. E é um mote desse ano. O tema da campanha é justamente essa preocupação com a internet, né? Porque cada vez mais, é o que você disse, as pessoas estão usando a internet para fazer compras, até de coisas do dia a dia, estão usando a internet. Facilita, foi que o vereador colocou muito bem. A questão da praticidade. Você trabalha tanto que a internet ela é um facilitador para a sua vida. Porque o trânsito, infelizmente, principalmente nos grandes centros, ele dificulta, né, o nosso dia a dia. Então, se você tem um acesso à compra pela internet, que vai receber de uma maneira segura e com ainda um atrativo, que é você poder exercer o seu direito de arrependimento pelo prazo de 7 dias, o que não acontece na compra física, então realmente o comércio eletrônico ele virou uma melhor possibilidade de compra, mas desde que essa compra ela seja feita de uma maneira saudável, de uma maneira realmente onde o consumidor saiba onde ele se encontra, onde as informações todas ali se encontram elencadas. Então, uma vez utilizada essa ferramenta com conhecimento, com propriedade, o comércio eletrônico ele é muito bem-vindo. Pode ajudar sim, né? Sim. Muito bem. Nós estamos aqui no momento final do programa. Eu gostaria de deixar a palavra aberta, vereador Pedro Patrus. Mês Mundial do Consumidor, o senhor acha que a evolução foi grande ou ainda temos muito que evoluir? É o seguinte, eu acho que evoluiu, mas como a vida existem essas mudanças, né, na vida do brasileiro,
eu acho que como todo código, toda lei precisa de atualização. Então, eu acredito que existe uma evolução, sim, nos direitos do consumidor, claro. Agora nós temos que avançar mais. E é exatamente isso, né? Esses PLs que a doutora colocou muito bem aqui, eles são importantes, mas eu acredito que precisamos de um estudo maior para que esse código tenha uma reformulação maior, como vários outros códigos na nossa legislação. E no mais deixo também a nossa Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor à disposição dos consumidores que se sintam lesados. O PROCON está aqui, do Executivo também, a nossa comissão ela está à disposição do Belo Horizontino. Ok, Elcio, o que você avalia? Você que está no outro extremo, que vai lá e que fiscaliza, o que você percebe desses anos todos? Existe realmente uma melhora ou ainda estamos longe? Não, melhora com certeza que aconteceu. Agora, eu, como disse no início aqui, acho que tem muito a progredir ainda. Principalmente nessa questão da fiscalização, né? Aqui no PROCON de Belo Horizonte, na realidade, isso tem... A fiscalização está atuante tem 3 anos. 3 anos só? Só. E são poucos fiscais, né? São poucos. Então, a gente precisa melhorar essa questão. A questão de atuar mais na fiscalização. Sim. Gabriela. Sim, sem sombra de dúvida, como já foi colocado, o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe um avanço para a sociedade. A sociedade tem aprendido a reconhecer os seus direitos e, por sua vez, pleitear os seus direitos. Por isso, inclusive, o aumento considerável das reclamações nos PROCONs, nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mas, como foi bem colocado, o código ele precisa evoluir, precisa ser atualizado, acompanhando o desenvolvimento da própria sociedade. Como a gente colocou, na época da elaboração do código, em 1990, não tínhamos comércio eletrônico. Então, a gente precisa avançar nesse quesito. Nós não tínhamos concessão de crédito naquela época, era uma época extremamente inflacionária. Precisamos avançar agora com relação à proteção, ao tratamento do endividamento, que é uma realidade. Precisamos avançar também nas ações coletivas, para que tenha uma prioridade e a sociedade seja beneficiada. Então, o consumidor ele tem que exercer com muita propriedade o seu poder de consumo, procurando se informar cada vez mais e exigindo, dentro dos limites, o cumprimento dos seus direitos. E que se não for atendido, se for mal atendido, se não tiver os seus direitos ali plenamente preservados, procurar o PROCON, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Sem sombra de dúvida, e também passar a fazer uma triagem das empresas que merecem o seu dinheiro, que merecem o seu crédito. Porque uma vez que você foi mal atendido e essa situação se torna recorrente com outros consumidores, é saudável que você também não dê mais oportunidade para essa empresa e busque outros. Livre concorrência. Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queria fazer uma coisa. Pois não. E só uma correção, quando eu falei aí de 3 anos, a fiscalização em Belo Horizonte, ela tem mais tempo, assim, só que bem atuante, 3 anos. Né? De 3 anos para cá. Eu estou no PROCON já há 5 anos, ele já existia, então me parece que já existia uma fiscalização, porém, a aplicação de multas, essas coisas que tem tornado a fiscalização mais atuante, com bons 3 olhos. Anos. Não, mas ficou claro. E o Câmara Debate fica por aqui. O programa é exibido às terças e quintas-feiras, 6 da noite, segundas, quartas e sextas, 6h30 da manhã e nos fins de semana. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Você quer falar? A Câmara de BH quer te ouvir. Eu queria entender melhor como funciona uma audiência pública da Câmara. Cada audiência pública é um debate aberto sobre um tema específico. Ela é solicitada por um vereador à comissão responsável, que aprova e agenda a audiência.
Como é que eu faço para participar? É só vir à Câmara de BH no dia da audiência. A data, a hora e o tema de cada uma você encontra no site www.cmbh.mg.gov.br ou ligue das 8 às 19 horas para 3555-1112. E eu posso dar minha opinião? Pode e deve. A mesa diretora começa com a palavra. Depois você pode falar ou escrever sua opinião que será lida em público. Nas audiências públicas, você contribui diretamente para uma cidade melhor. Câmara de Belo Horizonte. Sua voz, nossa ação.